que lindo sol, sol. Vai, sol. A gente gosta muito do sol, porque o sol nos dá vitamina D. Vitamina D. Então, a gente tá aqui, ó. Sol, que lindo sol. Vai, bom dia, boa tarde, boa noite, Pirulito. Pirulito, solta beijo. Pirulito ama vocês, ele fica todo... Quando amanhece, ele faz... Vamos gravar, vamos gravar. Calma, Pirulito. E aqui temos nossa nuvenzinha, que a gente chama ela de Dona Risonha. Nossas estrelinhas, quinto ano da manhã, quinto ano da tarde. Olha como fica bem debaixo do nosso Pirulito. Tia Carla, bom dia. Nosso sol, que lindo sol. Vai, sol, que lindo sol. Hoje é quinta-feira, dia 9 de junho. Amanhã é sexta-feira. Hoje pra vocês tem tio inglês. Como é o nome do tio inglês? Tio Hernandes. E tio Hernandes está ensinando o que pra vocês? Verbo to be. Eita, que legal, que divertido. Poxa, vocês têm até aula remota de tio inglês, é? Que massa! E amanhã vocês têm aula de educação física. Vocês são show. Então vamos lá mandar energia para nossa aula de quinta-feira, meus amores. Vamos soltar beijo para os meus alunos? Dá beijo aí, gente, para Pirulito. Joga beijo para Pirulito, joga beijo para Pirulito, que Pirulito, olha. Pirulito tá uma energia só. Vamos lá. Pirulito, quinto ano, Pirulito. Pirulito mandou avisar vocês que quando a gente voltar pra escola, ele vai levar um monte de pirulito pra dar pra vocês ficarem pirulitados que nem ele, ó. Quem quer pirulito? Quem quer pirulito? Quem quer pirulito? Eita, quando a gente voltar, vocês vão poder brincar com o pirulito. Não é, Pirulito? Pirulito tá muito feliz, tá bom? Então vamos lá, Pirulito, soltar o vídeo do Colégio Pontual pra gente começar a brincadeira. Solta o take aí! Bom dia, quinto ano! Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho. Hoje a gente vai ter o movimento de apostila, operações, não é? E depois a gente vai ter revisão sobre a atmosfera, que é de geografia. A gente já teve o conteúdo da atmosfera, agora a gente vai fazer uma pequena revisão para relembrar, né? Pra gente não esquecer. Então agora, corre lá, pega a apostila de vocês e bota na página... deixa eu ter que ela pegar... 96. Vamos lá? Todo mundo pegou a apostila e botou na página 96, então vamos embora. Tem assim, primeiro quesito. Bem tranquilamente, vamos ler o enunciado, vamos compreender para começar a brincadeira. Para que a próxima experiência de um professor dê certo, é preciso completar cada uma das sequências abaixo. Ele deixou esta tarefa para você. Será que você vai conseguir? Será que o quinto ano vai conseguir? Então, eu tenho números aqui, 9, 45, 25, aí eu tenho uma lacuna, no caso eu não tenho nada, depois eu tenho 5.625, depois eu tenho outra lacuna. O que é que eu vou fazer aí, quinto ano? Eu vou pegar um número, ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4, ou é 5, ou é 6, eu não sei, e eu vou multiplicar por ele, exemplo, 225 vezes tanto. Que esse número que eu botar, eu vou fazer vezes tanto e vou fazer vezes tanto para dar o último número. Então, vamos lá. Essa sequência de 9, 45, 45, 225, esse número deu vezes quanto? Vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Vocês têm que saber, tá certo? Vamos lá, vamos ser bem mais práticos. Olha para de 7. Eu tenho 7, eu tenho 14, eu tenho 28, eu tenho 56, eu tenho 112. Eu vou multiplicar por qual número para dar a próxima etapa. Então, eu vou pegar 112, um exemplo. 112 eu vou fazer vezes 12. Aí, eu vou botar um numeral que ficou lá, beleza? Depois do numeral que ficou lá, aí, em seguida, se eu multiplicar esse numeral vezes 2, vai dar 448. Aí, eu peguei 448 que está aqui, vou fazer vezes 2, vai dar 896. Eu vou pegar esse número que tem aqui e vou fazer vezes 2, 896 vezes 2, vai dar o último numeral. Então, vocês vão pegar sempre o número anterior e fazer vezes 2 para colocar quem vem na ordem. Então, eu vou fazer melhor para vocês. O primeiro quesito vai ser sequências de 5. Vocês vão pegar o primeiro número que está na frente
e fazer vezes 5. Então, coloca aí na primeira bolinha, que é 5, número multiplicado por 5, beleza? Na segunda bolinha, embaixo, por 7, vocês vão fazer multiplicado por 2, tá? E por último, por 4. Aí, vamos lá para tia Carla, vocês entenderem bem melhor. 9 vezes 5 vai dar 45, que tá aqui. Olha lá na primeira linha, deu 45. 45 vezes 5 vai dar 225. 205 vezes 5 vai dar quanto? Aí vocês têm que colocar aqui. O número que vocês colocaram aqui vezes 5 vai dar 5.625. O número que tem aqui, 5.625 vezes 5 vai dar o último numeral. É isso que vocês vão fazer. O número que está na frente da linha sempre multiplicado pelo número que a tia Carla acabou de dar. O primeiro é por 5, o segundo é por 2, o terceiro é por 4. Aí vamos lá por 2. Eu tenho aqui 7 vezes 2 deu 14. Que 14 vezes 2 deu 28. Olha aí, tem um de vocês aí. E 28 vezes 2 deu 56. E 52 vezes 2 deu 112, desculpa. E 112 vezes 2 vai dar quanto? Aí vocês vão colocar aí na linha. O número que deu na linha vezes 2 vai dar 448. E assim sucessivamente. Aí o último que é por 4. 4 vezes 5 deu 20. Que 20 vezes 4 deu 80. Que 80 vezes 4 deu 320. E 320 vezes 4 vai dar quanto? Aí vocês colocam. O número que der vezes 4. Só isso, tá bom? Primeira linha por 5, multiplicação. O número que está antes, sempre multiplicado por 5. Na segunda linha, a gente vai fazer multiplicação por 2. Na terceira linha, multiplicação por 4. Calcule e tire a prova real. A gente está dando a semana todinha exemplos de dividir e tirar a prova real. Lembrando que vocês vão fazer o quê? A tabuada de 24, primeira coisa. Depois a tabuada de 38. Com tabuada, ó, vocês vão resolver rapidinho. Se já tem a tabuada que fizeram no caderno, melhor ainda. Aí eu vou pegar o resultado que deu na conta e vou multiplicar por 24 para saber se o produto dele vai dar realmente o valor igual. Agora, vocês vão dar aquela trabalhada em operações, bem organizadinho, tabuada, multiplicar, dividir. E aí vocês vão pegar o livro de vocês sobre a atmosfera de geografia. Então, vamos lá. Agora, vai fazendo aí, tá? E em seguida pega o livro A Atmosfera de Vocês. E a Carla vai soltar um videozinho explicando novamente sobre as camadas da atmosfera que a gente aprendeu, que é tarará, 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 tarará e tarará. E depois a gente volta para conversar um pouquinho sobre essas camadas que envolvem o nosso planeta Terra, tá bom? Vou soltar o vídeo aí e depois a gente volta para a conversa. Hoje, nas camadas da Terra, aprenderemos a atmosfera. A atmosfera é a camada externa da Terra. É formada por gases que protegem o planeta do resto do espaço, por exemplo, da radiação solar ou de pequenos objetos que voam pelo espaço. É na atmosfera que encontramos o oxigênio, um elemento especial para a vida na Terra. Outra função da atmosfera é a de manter a temperatura do planeta. Sem ela, seria impossível ter vida na Terra, devido às grandes diferenças de temperatura entre o dia e a noite. Dependendo da altura, a atmosfera muda de composição e é dividida em 5 camadas diferentes: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera é a camada mais próxima da superfície da Terra e mede aproximadamente 10 km de altura. Na troposfera estão as nuvens, e nessa camada são produzidos a maioria dos fenômenos meteorológicos, como o vento, a chuva e a neve. Na troposfera encontramos o ar, que é necessário para a vida na Terra. É por isso que temos que tentar não poluir o ar. A estratosfera fica entre 10 e 50 km de altura acima da superfície da Terra. Dentro da estratosfera encontramos a famosa camada de ozônio. Esta camada é muito importante, já que protege o planeta dos raios ultravioleta do Sol. A camada de ozônio está cada vez mais fina, e isto acontece por causa da poluição que vem da Terra. Você sabe que os aviões voam pela estratosfera para evitar turbulências? A mesosfera fica entre 50 e 85 km de altura acima da superfície da Terra.
A mesosfera é a camada mais fria da atmosfera, podendo chegar aos 90 graus abaixo de zero. Nesta camada, as estrelas cadentes são produzidas. Elas são meteoritos que vêm do espaço e, ao entrar em contato com a mesosfera, são destruídas, soltando um rastro de luz. A termosfera fica entre 85 e 500 quilômetros. A termosfera é a camada mais quente e a que regula a temperatura da Terra. Esta camada pode chegar a mais de 2.000 graus centígrados. Na termosfera, orbita a Estação Espacial Internacional. Nesta camada são produzidos fenômenos impressionantes, como a aurora boreal e a aurora austral. A exosfera é a camada mais distante da Terra e fica, aproximadamente, entre 500 e 10.000 quilômetros da superfície da Terra. A exosfera é muito leve e não tem ar. É feita de hidrogênio e hélio. Além disso, é a camada que está em contato direto com o espaço, sendo a primeira linha de defesa contra os raios solares. Nela, encontramos vários satélites. E estas são as 5 camadas da atmosfera. Interessante, né? Agora a gente está preparadíssimo para relembrar todo o conteúdo que fala da atmosfera. Então, a gente sabe que a atmosfera é o que, Kituano? Tem aquela bota de interrogação bem grande aqui. A atmosfera é a camada de gases, mais o que? Gás e vapor. Vai falar para tia. E partículas, muito bem. De poeira inodora insípida. Então, a atmosfera, todo movimento, olha o planeta Terra aqui, ela vai ter camadinhas, tá? Que a gente pega de baixo para cima. Então, daqui do onde a gente mora, lá para cima, para o céu, onde tá as nuvens, é a primeira camada. Essa primeira camada das nuvens, que a gente ainda tá lá visível, né? Não a camada em si, porque ela é transparente, a gente não vê ela. Mas a gente sabe que ela existe, a gente chama ela de troposfera. Como é? Troposfera. Então, nessa primeira camada, ela ainda vai ter o gás que a gente respira. Como é o nome do gás que a gente respira? É exatamente oxigênio. Então, lá a gente vai ver balões, passeio de balões, que é lindo, maravilhoso. A gente vai ver helicópteros, a gente vai ver aviões, a gente vai ver quando chove os raios, aquela energia pura nessa camada. Então, essa é a primeira camada da atmosfera. A atmosfera são gases, vapor, e aí ela vai ter camadas que vai ser favorável para o ser humano. Que então, do solo para lá, para a atmosfera, é 20 km. Que km significa? Quilômetros. Então, vamos lá. Já um pouquinho acima da atmosfera, não, da troposfera, que é a primeira camada. A segunda camada do bolo, a gente vai chamar de estratosfera. Lembra de um extrato mate, quando a gente vai comer um macarrãozinho bem bom? Pronto, é a segunda camada. Estratosfera. Nessa camada, todas as camadas são muito importantes para a gente, ser humano, tá? Então, ela vai ter alguma coisa ali que vai nos favorecer. Então, a segunda a gente chama de quê? Fala aí, Kituano. Estratosfera. Nessa segunda camada da estratosfera, nessa segunda camada da atmosfera, que é estratosfera, ela vai ter uma camada super mega protetora, que aí ela vai bloquear a potência que o Sol manda pra gente. Então, ela vai ter lá um gás chamado ozônio. Então, ela vai ter uma barreira, senão a gente ia ter muito problema de pele, a gente ia ter diversas doenças de pele. Então, a segunda, a gente chama ela de estratosfera. Então, ela tem uma barreira, tá? Para proteger a gente justamente por causa dos raios ultravioletas. Que os raios do Sol são muito importantes, sim, mas se a gente... E aí, essa camada é justamente para nos proteger do raio solar, porque ele é muito forte. Essa claridade aqui é justamente um pouquinho do raio que entra aqui em casa, dos raios solares. Imagine se a gente não tivesse essa camada, a segunda camada, para nos proteger dos raios ultravioletas, minha gente, a gente ia ser doente, tá? Ou a nossa pele, a gente poderia pegar N doenças de pele, que nem no primeiro momento eu pedi para vocês pesquisarem até quais são as doenças de pele que a gente poderia obter se não tivesse essa camada super mega protetora, que é estratosfera. A terceira camada, que é do meio, já diz tudo, meio, mesosfera. Ela é uma camada que ela
não é nem, ela vai ter tempo quente e ela vai ter tempo frio, porque ela vai sugar a energia e vai ficar quente e à noite lá em cima é muito friozinho, tá? Então é a camada do meio, ela é, diz pra tia Carla como é o nome da camada, ela é mesosfera, ela tem o ar rarefeito lá, tá? Que lá em ciências a gente também já estudou o que é rarefeito. Então vamos botar aqui o que é um ar rarefeito para vocês já lembrarem, tá bom? A quarta camada, que ela tem 2 em 1, leve um e ganhe 2. Pronto, ela vai ter 2 camadas. Quem é as 2 camadas? Diz pra tia Carla. A termosfera, de temperatura, e ionosfera, porque a gente vai ter íons nessa camada, que ela vai mandar sinais, justamente sinais pra gente ter sinais aqui, pra gente poder escutar um rádiozinho, pra dançar uma musiquinha, pra assistir, pra escutar informações de manhã cedo, o vovô que gosta de ligar o rádio. Então essa camada, ela é também muito importante, porque ela vai mandar íons, sinais, pra gente aqui no nosso planeta, aqui nesse lugar que a gente mora, muito bom. Aí, por último, Ave Maria. E na termosfera, por ser termosfera, né? Termômetro, ela é muito quente. Vocês acreditam que ela chega a mais de 1000 graus Celsius? Minha gente, se a gente aqui no Nordeste, com 38, 36, 32 passar mais, imagine 1000, a gente ia pegar fogo, né? Aí, não menos importante, nem mais importante, que todas elas se compõem juntas para fazer a nossa, né? Para nossa qualificação de vida, por causa dos transportes que a gente vai para o céu, por causa do oxigênio, por causa dos sinais, né? Então, ela é a última, que lá em cima não tem gravidade, como é o nome dela, que fica lá os sinais, os telescópios da NASA, para ter contato com o que acontece no espaço sideral. Como é o nome, quem sabe? Exosfera. Então lá é justamente onde não vai ter gravidade, onde vai toda a magia do universo acontece lá. E aí a NASA deixa diversos telescópios para ter uma noção do que acontece lá por cima. E lá também tem sinais de telescópio para mandar para a gente ter acesso à internet, a TV. Então, todas as camadas, ela vai ter uma grande importância pra gente, tá bom? Da primeira, da troposfera, até exosfera, beleza? Então, aí a gente relembrou as camadinhas da atmosfera, que a atmosfera é a camada de gases que envolve o nosso planeta, lindo planeta Terra. Então, vamos lá falar para a primeira, de baixo para cima. Troposfera, depois estratosfera, muito bem, mesosfera, que é o meio, fica lá, a temperatura é fria ou é quente. Depois termosfera, que é muito quente, não é? Que tem até os íons para mandar sinais de rádio. E a última, que lá não tem gravidade no espaço sideral, é a exosfera. Belezinha, amorzinhos? Ok, tia, aí agora a tia Carla vai fazer outra coisa. A gente vai falar um pouquinho sobre o efeito estufa. Ave Maria, o que é o efeito estufa? Vou fazer aquele mesmo sistemazinho. A gente vai conversar um pouquinho, depois eu solto o vídeo aí eu digo a atividade que vocês têm que fazer. E agora vamos lá relembrar um pouquinho do efeito estufa. A tia Carla até fez um efeitozinho estufa para vocês, né? A gente sabe o que é um estufa. Quem não sabe, olha aqui do lado. Então, efeito estufa é justamente que fala sobre a temperatura. É um fenômeno natural. Natural, que quer dizer um fenômeno que acontece através da natureza. Então, ele vai mandar a temperatura adequada para a gente, seres vivos. A gente, animais, plantas, só que ele está super mega aquecendo por conta dos poluentes. Poluentes de carros, poluentes de fábricas, poluentes de queimadas. Então, ele vai super mega aquecer. A gente, quando sai de casa, antigamente, na minha época, né, porque eu sou jovem, mas da mãe de vocês, a gente quando ia para a escola andando, a gente não sentia tanto calor, a gente não passava tanto mal com a temperatura que nem hoje em dia quando vocês vão para a escola. Muito quente. Então, assim, essa temperatura é porque está acontecendo um buraco na camada de ozônio, tá? Lembra da camada de ozônio que a tia Carla falou mais um pouquinho à frente? Na segunda temperatura, na segunda
etapa, né, na segunda camadinha da atmosfera. Então, ele tá fazendo um buraco lá, tá certo? Ele tá tirando aquela proteção que a gente tem por causa dos poluentes, exatamente. E vocês acreditam que nessa pandemia, porque não estava tendo tanta frequência de carros, de fábricas, começou a diminuir o buraco da camada de ozônio, gente? Porque a gente, ser humano, não estava poluindo. Vejam só como é que acontece a gravidade das coisas. Então, assim, a gente tem que ter agora, nessa nossa volta, gradativamente, para o nosso convívio. Então, a gente, como cidadãos planetários, tem que ter toda a orientaçãozinha do modo que a gente realmente está acabando com a natureza. Então, a gente tem que dar um tempo, um basta. Foi bom esse momento em casa, justamente para a natureza, referente a tudo. A natureza estava se reabastecendo novamente. Então, a gente tem que aprender a fazer isso para não nos prejudicar, porque esse problema da camada de ozônio é justamente por causa dos raios, não é? E a gente sabe que vai dar problema na nossa pele, vai dar problema na gente. Então, a gente tem que ter todo o movimento referente ao efeito estufa, que é um fenômeno natural, que fala justamente sobre a temperatura adequada para os seres vivos, tá bom? Então, a gente tem que ter todo o cuidadozinho quando a gente, em referente a jogar lixo, a poluições, a queimadas, a tudo, minha gente. O planeta é nosso, quem tem que cuidar somos nós. Então, agora, o que é que eu vou fazer para vocês? Eu vou botar umas imagenzinhas aqui para vocês terem uma noção do que a gente tá falando, do efeito estufa, tá bom? Não tem como a gente botar a imagem em si da camada de ozônio, porque é uma camada que a gente sabe que ela existe, mas a gente não pode ver, tá? Olha aqui. Então, e aqui algumas coisas que dá a poluição, ó, que aquece, né, gente, que leva lá para essa segunda camada da atmosfera, que a gente chama de estratosfera, a segunda camada da atmosfera, estratosfera. E lá ela tem a camada de ozônio. Então, essa poluição, esse calor, bate no chão e sobe para essa camada. Então, ela vai começar a se fazer um buraquinho. E um buraquinho tá ficando grande, e aí vai prejudicar as geleiras, vai prejudicar os animais, por conta da temperatura que está se elevando. Então, vamos ter consciência que está acontecendo muita coisa negativa. Tia Carla passou um documentário para vocês precisam assistir, tá? Vocês vão assistir esse documentário que vai falar sobre a camada, sobre o efeito estufa, sobre tudo que está acontecendo, poluentes, as camadas que está se derretendo, as capotas polares, tudo vocês vão ver nesse vídeo. Ele é muito impactante, porque realmente acontece, tá, gente? Não é porque a gente não tá vendo aqui do lado que não tá acontecendo. O planeta em si é nosso, então a gente tem que cuidar. Então, vocês vão assistir esse vídeo, tá? E aí vocês vão relatar, vai fazer um texto descritivo, tudo o que está acontecendo naquele vídeo que vocês estão vendo. E quero que vocês, embaixo, quando acabe o texto, vocês me deem soluções, o que o ser humano pode fazer para não ter essa agressão toda com a natureza, com o meio ambiente, com as geleiras, com os animais que estão morrendo muito por causa do aquecimento. É exatamente isso, que está muito quente. Tá, então, quando os raios vêm, batem no solo e sobe novamente, ele sobe mais quente do que ele veio, porque ainda tem a temperatura do chão, não é? Então, a gente tem que... Vocês vão assistir esse vídeo, vai descrever para mim, à tarde a gente conversa no Google Meet e vai exercíciozinho para vocês fazerem no caderno também. Então, a gente vai ter. Quem não fez o livro vai precisar fazer, atualizar. Vai ter o documentário que vocês precisam assistir. Coloca o título lá e aí vocês vão fazer um texto descritivo sobre esse vídeo que tia Carla passou. Vai ter exercíciozinho para vocês copiarem no caderno, tá bom? E é isso aí a aula de hoje, tá bom? Então, vamos ter consciência que o planeta é nosso. A gente tem que cuidar para nossos futuros, tá certo? Então, vamos lá ter consciência que somos cidadãos planetários e o mundo é nosso e a gente tem que cuidar dele para as próximas pessoas que vão vir. Um beijo de luz para vocês. Hello, quinto ano! How are you guys? Espero que vocês estejam ótimos, tá certo? Estão aproveitando esse momento de frio que a gente tá tendo. Só acontece uma vez no ano, hein? Então,
antes de tudo, eu quero que vocês busquem seus materiais. Vou dar 5 segundos para vocês irem buscar. Bora lá? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, tempo suficiente, tá certo? Hoje nós iremos usar, ó, o livro de inglês. Então, todo mundo indo buscar o livro de inglês, tá certo? Porque hoje a gente vai usar ele bastante. Vamos lá? Então, ó, deixa eu falar logo de uma vez o que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer, ó, a página 20 toda. Vamos fazer o terceiro quesito da página 21, porque o segundo a gente já fez no Meet. Todo mundo lembra? Lembram, né? Beleza. A gente vai fazer a página 18 e 22 no Meet, juntinhos. Por quê? Porque eu achei que seriam quesitos interessantes pra gente fazer juntos, tá certo? Então eu disse, não, 18 e 22 a gente faz junto no Meet. Mas 20 e a 21 a gente pode fazer por aqui mesmo, que são tarefas mais simples. Combinado? Então, ó, livros na mesa, água do lado, para todo mundo ficar hidratado. Lembre-se, ficar hidratado é importante. Também, lápis, caneta, o que vocês quiserem para escrever. Combinado, quinto ano? Então, espero que todo mundo esteja pronto, porque a gente vai começar a leitura. Let's go! Agora, eu vou introduzir alguma coisa na aula que eu acho que eu não tinha feito antes, tá certo? Que é o que, teacher? Vocabulary. O que é vocabulary, teacher? Vocabulary significa, ó, vocabulário, tá certo? Mas para que isso serve? Ó, tem palavras no livro que eu ainda não ensinei pra vocês. E esse vocabulary vai ajudar vocês a conhecerem essas palavras, tá certo? Então, eu vou falar algumas palavras soltas e as traduções dela. E quando vocês lerem no livro, vocês vão saber o que elas significam para ficar bem mais fácil para vocês, tá certo? Vamos lá? A primeira palavra do nosso vocabulary é engineer. Engineer. Tá dentro daquelas profissões que a gente aprendeu, vocês se lembram? Pronto. Engineer, caso vocês não tenham notado ainda, é engenheiro, tá certo? Engenheiro, that's right, engenheiro. Muita gente já tenha se ligado, né? Eu sei que vocês são muito espertos. Então, segunda palavra é, ó, housewife. Housewife. Housewife significa dona de casa, tá certo? Dona de casa. Combinado? Terceira palavra. Police officer. Nem preciso dizer, né? Police officer significa policial, tá certo? Então, police officer, policial. Próxima palavra é sales clerk. Sales clerk, que é vendedor ou vendedora, tá certo? Daquelas lojas de departamento. Pronto. Então, sales clerk, vendedor, vendedora. Por último, tem waiter. Waiter. Waiter significa o que, teacher? Waiter significa, ó, garçom. Garçom. Garçom e garçonete é... Garçonete tem outra palavra, inclusive eu falei essa palavra no Meet pra vocês. Será que alguém lembra? Quero ver lá no Meet. Não vou falar aqui, tá certo? Então, esse foi o vocabulário de hoje. Anotem tudo pra quando a gente vê lá no Meet, vocês não ficarem... O que é que significa isso, teacher? Combinado? Let's go! Agora uma surpresa pra vocês, quinto ano. O quê? Semana passada vocês ficaram falando, teacher, faz um desafio, um desafio, um desafio, um desafio, um desafio, um desafio. Tá certo. Vamos fazer esse desafio essa semana. Como é que vai funcionar? Vou explicar pra vocês agora. A gente vai fazer uma competição entre vocês. E eu vou ser o juiz, tá certo? Eu. E como é que vai funcionar? Eu vou fazer perguntas sobre o assunto que a gente já viu. E vocês vão ter que saber responder. Então, vocês se separarão em 2 grupos. Vocês decidem se será um grupo de menina, um grupo de menino, ou misturado, mas serão grupos separados, tá certo? Em 2 grupos. Eu vou fazer perguntas para esses grupos e quem responder primeiro vai acumulando mais pontos. Combinado? Então, o que é para vocês fazerem? Estudarem o assunto das semanas passadas. Profissões, mais o que? Verbo to be,
a gente vai aprender não, né? Vai tentar responder tudo isso. E eu vou querer a resposta de vocês, ó, na ponta da língua. Então, todo mundo atento nisso? Vamos lá. Finalmente, as questões. Livros na mão. Vamos lá. Vamos começar respondendo a página 20. Page 20. Vamos lá? Complete the sentences with he, she, it and they. Vocês já sabem que é tudo isso, né? Verbo to be. Quem não sabe, dá uma revisadinha no livro ou no vídeo ou fala assim no Meet. Teacher, não lembro. Pronto. He significa o quê? Ele. She significa o quê? Ela. It significa o quê? Aquela coisinha que a gente usa para objetos e animais. E they significa eles ou elas. Certo? Sabendo disso, vamos lá para a leitura. Tem aqui na letra A, ó, espaço is a girl. Ou seja, espaço é uma garota. Vocês vão usar she, he, it ou they. That's on you. Isso é com vocês. Letra B. Espaço is a boy. Espaço é um garoto. Então, o que é que vocês vão usar? He, she, it ou they. Isso é com vocês também, tá certo? Já na letra C, tem, ó, espaço is a... Wait a minute. Espere um segundinho. A cat. Então, espaço is a cat. Vocês vão usar he, she, it ou they. Isso vocês decidem, tá certo? Na letra D, tem assim, ó. Espaço is an apple. Is an apple. Então, espaço é uma maçã. Vocês vão usar he, she, it ou they. Lembrando que maçã é uma fruta. Se aplica na mesma regra de animais e objetos. Ou seja, é... That's right. Agora, um que eu tenho certeza que vocês vão ter dúvidas, mas eu não vou tirar essas dúvidas aqui. Guardem as dúvidas para o Meet. That's right. Então, letra E, espaço, are books. No plural, hein? Ou seja, espaço, são livros. Plural. Pronto. Então, vocês vão usar he, she, it ou they. Letra F, espaço, are my friends. Plural aqui de novo, quinto ano. Então, espaço, são meus amigos. Então, vocês vão usar he, she, it ou they. Vocês decidem. Letra G agora. Espaço, are fruits. Ou seja, espaço, são frutas. Vocês vão usar o que aí? Vocês decidem. Letra H, a última. Espaço, is a bag. Is a bag. Is a bag. Ou seja, espaço é uma bolsa. Misericórdia, os cachorros imitaram de brigar bem agora. Sem problemas. Então, espaço é uma bolsa. Certo? Então, vocês decidem o que vocês vão usar. Vamos lá para outro quesito ainda na página 20. Tem aqui, ó. Unscramble the letters and write the greetings. Ou seja, desembaralhe as letras e escreva os cumprimentos, tá certo? Então, qual vai ser o papel de vocês, quinto ano? Vocês vão olhar para isso aqui. Essas palavras estão todas embaralhadas. Vocês vão ver qual é e vão desembaralhar elas.
Ok, bem simples. E escrevem embaixo. Bem simples essa, né? Não tem nem muito o que falar. Agora, todos seguindo para a página 21. 21. Vamos lá? Vamos lá. Todo mundo já colocou, né? Eu espero que sim. Vamos lá. No primeiro quesito da página 21 tem assim, ó. Complete the crossword. Complete the crossword. Ou seja, complete o caça-palavras. Caça-palavras não. Vocês me ajudam com o nome disso aí, que eu esqueci total. Ok, falando mais sério agora. Complete the crossword é complete palavras cruzadas, tá certo? As palavras cruzadas. Outro bem simples também. Vocês vão fazer o quê? Nessas palavras cruzadas tem os greetings, ou seja, os cumprimentos. Good morning, good afternoon, good evening, good night, tá certo? Então vocês vão pegar as fotos e vão relacionar. Ah, tá de manhã, então é good morning. Ah, tá de tarde, então é good afternoon. Entenderam? Pronto, bem simples também essa. Por último, o segundo quesito da página 21. Tem aqui, ó, complete the sentences. Complete as sentenças. Essa aqui é sobre quantos anos você tem, que a gente aprendeu na aula da semana passada. Vocês lembram? Espero que lembrem, né? Vamos lá. A letra A tem How old are you? Que significa o que mesmo? Quantos anos você tem? Então, essa é uma resposta pessoal, tá certo? Vocês vêm e respondem quantos anos vocês têm. Simples. Letra B. How old is she? She significa o que mesmo, que a gente aprendeu nas semanas passadas. Ela, não é verdade? Então, quantos anos ela tem? O que é que vocês vão fazer? Vão contar as velhinhas e escrever quantos anos ela tem. Em inglês, tá certo? Então, she's 9 years old, 10 years old, 12 years old, tá certo? Vocês vão lá e escrevem. Embaixo tem How old is he? Tá certo? Então, how old is he? Quantos anos ele tem, tá certo? Lembram que he significa ele? Pronto. Então, mesmo sistema. Vocês vão contar as velas que tem em cima do bolo e ver quantos anos ele tem. Combinado? Logo embaixo tem, ó, how old are they? They significa eles, não é verdade? Pronto. Então, a pergunta é, quantos anos eles têm, tá certo? Quantos anos eles têm? Então, they are, aí vocês contam as velhinhas e colocam. Eles dois têm a mesma idade, tá certo? Então, contem as velhinhas e coloquem em inglês. Combinado? Ok, página 18 e 22 a gente vai fazer no Meet, se der tempo, por conta do nosso desafio, não é verdade? Por conta dele, estudem bastante os assuntos que a gente já viu, tá certo? Bastante mesmo. Ok? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, ó, respondido tudinho no livro, tá certo? Que eu vou querer saber se vocês fizeram ou não. Combinado? E, ó, como a gente vai se ver daqui a pouco. Bye! See you later!